Março de 1975 chegava com um céu cinzento e pesado, como um lençol úmido pendurado sobre as janelas do hospital municipal. Raíssa, ainda sentindo os ecos da dor do parto e um vazio estranho no peito, observava a filha recém-nascida no berço metálico ao lado. Aquele pequeno embrulho quente de vida era agora sua razão de existir. Qual nome você vai dar? Perguntou a parteira, uma mulher de rosto cansado, enquanto ajustava o cobertor da bebê. Milada, respondeu Raíssa, baixinho. A parteira franziu a testa incrédula. Esse nome não é nosso. Nunca ouvi falar. Você é russa, não é? Insistiu, cruzando os braços. Está nos livros dos santos, mentiu Raíssa, embora não tivesse certeza. Na verdade, ela havia visto aquele nome no ano anterior, em um filme iugoslavo exibido no Cinema Pátria. A protagonista Milada era uma mulher de beleza marcante, corajosa e com uma força interior que a fazia destacar-se. Era esse destino que Raíssa desejava para a filha. Vai ser motivo de gozação, murmurou a parteira, balançando a cabeça. Tantas opções boas, Ludmila, Svetlana, Tatiana. Mas Raíssa repetiu, firme, olhando para a menina, ela será Milada Sergeyevna Juravliova. A profecia da parteira não demorou a se confirmar. Em 1982, aos 7 anos, Milada já conhecia o peso de ser diferente. O outono daquele ano era úmido e gelado, e ela tentava evitar as poças no pátio da escola com seus sapatinhos marrons novos, presente de sua mãe para o primeiro dia de aula. Ei, chocolate! Gritou Kolya Petukov, o ruivo de sardas, bloqueando seu caminho. Surda, ou quê? Milada apertou os punhos. Não era a primeira vez que a chamavam assim, nem que zombavam de seu nome estrangeiro. Seu pai deve ser cigano, né? Provocou o menino. Sem pensar, ela balançou a pasta com toda a força, acertando em cheio o rosto do garoto. Os olhos dele se encheram de lágrimas, mas Milada não recuou. Você que é idiota, Petukov. Meu pai trabalhava numa fábrica até morrer. E o seu? Onde está o seu? À noite em casa, ela chorou no avental da mãe, escondendo o rosto. Por que você me deu esse nome? Soluçou. Por que não fui uma lenca, ou uma sveca como as outras? Raíssa afagou os cabelos escuros da filha e suspirou. Porque você não é como as outras, minha filha. Você é especial. Não quero ser especial. Rebateu Milada. A mãe sentou-se no banco baixo, puxou a menina para perto e olhou fundo em seus olhos inchados. No filme, a Milada era uma moça linda, destemida. Ela não tinha medo de ser quem era e sempre fazia o que achava certo. E sabe como termina a história? Ela ficou feliz, não porque alguém a tornou assim, mas porque escolheu seu próprio caminho. A primavera de 1992 chegou cedo, derretendo a neve das ruas com uma velocidade inesperada. Milada, agora com 17 anos, seguiu a fila no cartório, girando entre os dedos um pedaço de papel amassado, o formulário de mudança de nome. Na linha correspondente, ela havia escrito Lyudmila a lápis, como se hesitasse em apagar de vez seu passado. A funcionária, uma mulher de meia-idade, comparou o documento com o certidão de nascimento e ergueu os olhos. Quer alterar? Perguntou. Sim, respondeu Milada, sem convicção. Para Lyudmila. A mulher a observou com mais atenção, guardando a caneta. Por quê? Esse nome é raro, bonito. Em 20 anos aqui, nunca vi outra Milada. Todos zoam, justificou ela, baixando a cabeça. E daí? Deixe-os, disse a funcionária surpreendentemente gentil. Um nome assim não é comum, então sua vida também não será. Marque minhas palavras, ele vai trazer felicidade. Milada saiu do cartório com a certidão atualizada, onde seu nome original permanecia intacto. Caminhando pela rua, sentiu o sol da primavera dourar as poças d'água. Dentro dela, algo despertava uma sensação estranha, como se tivesse resgatado sua essência verdadeira das garras de uma versão inventada de si mesma. Tem certeza, filha? Raíssa folheava panfletos de universidades espalhados sobre a colcha, enquanto o calor abafado de julho de 1993 entrava pela janela aberta, trazendo o cheiro de lírios em flor e o som distante de música vindo do parque. História, não economia. Todo mundo hoje quer ser economista ou advogado, comentou a mãe. Tenho certeza, mamãe, respondeu Milada, levantando os olhos do livro. Quero ensinar, mostrar às crianças como o passado explica o presente. Raíssa suspirou, mas seus olhos brilhavam de orgulho. Toda a teimosia do seu pai. Ele também sempre soube o que queria. Por um instante, sua voz falhou. Serguei dizia, Raíssa não é o nome que faz a pessoa, é a pessoa que dá sentido ao nome, ponto. Milada fechou o livro e sorriu. Acho que você estava certa naquele dia, no hospital. O nome realmente molda o destino. Como assim? Perguntou a mãe.
Quando você tem um nome diferente, passa a vida provando que não é pior que os outros. Até que um dia percebe, por que ser igual a todo mundo se você pode ser você mesma? Raíssa abraçou a filha com força. Já decidiu onde vai se inscrever? No pedagógico curso de História. Ambas ficaram em silêncio por um longo tempo, observando as sombras quentes do entardecer se estenderem pela parede. O sol de setembro inundava o auditório do curso de História quando Milada, sentada na segunda fileira, anotava apressadamente a aula sobre a Rus de Kiev. A porta se abriu, e um homem alto de paletó azul escuro entrou com passos firmes. O professor Sokolov interrompeu a explicação e cumprimentou o recém-chegado. Massim Olegovitch, entre. Estávamos justamente começando. O desconhecido sorriu constrangido e ocupou um lugar vago no fundo da sala. Milada, sem entender por que, virou-se. Seus olhares se cruzaram, e ela sentiu o rosto queimar. O aspirante assentiu levemente, e em seus olhos cinzentos brilhou um lampejo de curiosidade. Ao final da aula, Massim a alcançou no corredor. Desculpe, você saberia onde ficam os materiais de historiografia? Sua voz, inesperadamente suave para alguém tão imponente, a pegou de surpresa. Na biblioteca, terceiro andar, respondeu Milada, tentando disfarçar a tremor na voz. Obrigado, ele sorriu, e pequenas rugas se formaram ao redor de seus olhos. Você é caloura? Sim. E você? Tem um nome diferente, observou ele, lendo a capa do caderno que ela segurava contra o peito. Milada. Eslava Yugoslava. Ergueu o rosto. E o seu? Massim Rostovtsev. Sou pós-graduando. Vou dar seminário sobre história antiga russa para sua turma. O dia de dezembro mal conseguia furar a neblina que cobria as janelas da sala de aula. Massim aplicava uma prova, e Milada não conseguia se concentrar. As datas se embaralhavam em sua mente, os nomes dos príncipes se confundiam, e o coração batia tão forte que parecia ecoar pelas paredes. Milada Sergeyevna. A voz de Massim soou distante. Está tudo bem? A sala começou a girar. O teto pareceu desabar. A última coisa que lembrava eram braços fortes a impedindo de cair. Acordou na enfermaria com Massim ao seu lado, o rosto marcado pela preocupação. Por que não disse que não estava se sentindo bem? Só não tomei café da manhã, mentiu ela, sem coragem de admitir que a causa era outra. Isso não pode continuar, repreendeu ele, balançando a cabeça. Vou acompanhá-la até em casa. Não precisa. Insisto, sua voz não deixava margem para discussão. E pelo caminho, paramos para comer algo. O Café Juventude os recebeu com o cheiro quente de pães recém-saídos do forno. Sentados em uma mesa afastada, eles mal notavam o movimento ao redor. Milada, enquanto sorvia lentamente o chá quente, ouvia Massim contar sobre sua pesquisa acadêmica, a viagem a Novgorod e os planos para defender sua tese de doutorado. E você? Perguntou ele de repente, quebrando o fluxo de suas próprias palavras. Quais são os seus sonhos? Ela respondeu sem hesitar, quero lecionar história. Na escola ou na universidade? Ambas seriam boas, completou com um sorriso tímido. É um belo sonho, disse ele, observando-a com um olhar pensativo. Sabe, faz tempo que não conheço alguém tão genuína quanto você. Há algo especial em você, Milada. Ela baixou os olhos, sem saber o que responder. Uma onda de calor se espalhava dentro dela, parecida com felicidade. Estou grávida. As palavras saíram tão baixas que Massim demorou a compreendê-las. Estavam sentados em um banco no pátio da universidade. A primavera de 1994 chegará mais cedo que aquele ano. As macieiras já haviam perdido suas flores, e nos canteiros os primeiros tulipas começavam a desabrochar. Tem certeza? Sua voz soou abafada, os dedos que seguiam os dela se tensionaram. Sim, 2 meses. Massim ficou em silêncio por longo tempo, olhando para algum ponto além das árvores. Então, virou-se para ela com determinação. Case-se comigo. Massim, você não é obrigado. Eu quero, interrompeu ele. Eu a amo, Milada. O apartamento de Claudia Ivanovna ficava em um prédio antigo, de tetos altos e portas pesadas. Milada ajustava nervosamente o vestido novo, comprado especialmente para aquela visita. Não se preocupe, sussurrou Massim, apertando a campainha. Minha mãe é um pouco severa, mas vai gostar de você. Vai ver. A porta abriu-se quase instantaneamente, como se a dona da casa estivesse esperando atrás dela o tempo todo. Uma mulher baixa, magra, de cabelos grisalhos penteados com rigor, examinou Milada com um olhar penetrante. Boa tarde, Claudia Ivanovna, gaguejou a jovem. Sou Milada. Nome estranho, comentou a sogra, fria, enquanto as deixava entrar. Não é russa? Mãe, advertiu Massim em voz baixa. Só perguntei, retrucou ela, virando-se para pegar o serviço de chá no aparador.
Você está no primeiro ano? Quantos anos tem? 19. Claudia Ivanovna emitiu um som gutural. 11 anos mais nova que meu filho, e já grávida. Milada instintivamente cobriu a barriga com a mão, embora ainda não houvesse nada visível. A sogra resmungou algo e começou a arrumar as xícaras. O desdém que emanava dela era quase físico, pesando no ar. Eu tinha outras expectativas para o seu futuro, filho, disse Claudia Ivanovna, sem olhar para eles. Pensei que encontraria alguém com perspectivas. Mãe, chega, cortou Machim, levantando as mãos em sinal de paz. Assunto encerrado. Vamos tomar chá? O cartório estava abafado e lotado. À frente deles, 3 casais assinavam seus papéis. Quando chegou a vez deles, Milada sentia a cabeça girar, esgotada pelo calor e pela tensão. Sonhara com um vestido branco, flores frescas e música, mas a sogra insistira em uma cerimônia discreta, sem desperdícios. Milada Sergeyevna Juravliova, a voz da registradora soou monótona, burocrática. Aceita? Sim, respondeu ela, olhando para Machim. Ele sorria, mas seus olhos pareciam distantes, como se parte dele já estivesse em outro lugar. Do lado de fora, no pequeno jardim em frente ao cartório, só a mãe de Milada, Raíssa Petrovna, os esperava. Abraçou-os com força, entregou-lhes um envelope com todo o dinheiro que conseguirá juntar em um pequeno buquê de flores silvestres. Sejam felizes, filhos, sua voz tremia, tentando esconder a preocupação por trás do sorriso. Isso não se discute. A voz de Machim soou mais dura que o habitual. Uma criança precisa de cuidados, e você precisa de ajuda. Passa o dia todo na faculdade. Como pretende continuar estudando? Estavam na cozinha do apartamento da sogra, para onde se mudaram após o casamento. Do outro lado da parede, ouvia-se o arrastar dos passos de Claudia Ivanovna, fingindo não escutar. Posso pedir licença da universidade, argumentou Milada, acariciando a barriga já arredondada. Depois volto. Para quê? Ele esfregou a testa, cansado. Você terá um filho, uma família. Que aulas? O diploma não servirá para nada agora. Mas eu queria ser professora. Miladosha tomou sua mão, como fizera naquela tarde no Café Juventude. Entendo tudo, mas agora precisamos pensar na família. Minha mãe não dará conta sozinha da casa e da criança enquanto você estiver em aulas. Estou defendendo minha tese. Não terei tempo para ajudar. Claudia Ivanovna apareceu na porta com a chaleira nas mãos. Claro, se para Milada os estudos são tão importantes, ela pode continuar. A criança, afinal, pode ir para um internato. Mãe, Machim a repreendeu, mas sem convicção. Milada olhou pela janela, onde folhas amarelas dançavam no ar de setembro. Algures além daquele vidro, seus sonhos, tão vivos quanto aquelas folhas, caíam ao chão irrecuperáveis. Está bem, disse ela baixinho. Vou retirar minha matrícula. Machim suspirou aliviado e beijou sua testa. É o melhor. Vamos ver. Tudo dará certo. Ela sentiu, engolindo as lágrimas que insistiam em vir. Queria acreditar que o amor de fato venceria tudo. Até aquele vazio que começava a se instalar em seu peito. Meu bebê, sussurrou Milada com os lábios ressecados, como se as palavras custassem a sair. Onde está meu bebê? Uma enfermeira inclinou-se sobre ela, a voz suave como um lençol macio. Calma, calma. O médico já vem. Mas a ansiedade de Milada era mais forte que qualquer consolo. Diga-me, o que aconteceu com o meu filho? Tentou se erguer, mas uma dor aguda atravessou seu corpo como uma lâmina. Foi então que entrou na enfermaria uma mulher de idade madura, em jaleco branco, com passos decididos. Acordou? Perguntou, examinando-a com olhos experientes. Teve uma queda feia, mas, pelo que vejo, os ossos estão intactos. Isso é o principal. Milada agarrou-se à mão da médica, os dedos trêmulos. E o bebê? Por favor, a criança está bem. A médica sorriu, e pela primeira vez desde que abriu os olhos, Milada sentiu o ar voltar aos pulmões. Um menino. 2,4 kg prematuro, mas forte. Está na incubadora, mas o quadro é estável. Ele vai viver? A pergunta escapou sem som, apenas nos lábios. A médica, porém, entendeu. E respondeu com firmeza, vai. Esses lutadores não desistem tão fácil. As lágrimas escorreram pelo rosto de Milada, não de dor, mas de alívio tão profundo que doía. A médica aconselhou repouso, mencionou que o marido havia deixado um bilhete dizendo que voltaria à noite e que a sogra, Claudia Ivanovna, estava no corredor desde a manhã, implorando para vê-la. Deixe-a entrar, disse Milada, surpreendendo a si mesma. A porta abriu-se devagar. Claudia Ivanovna entrou com hesitação, os ombros encurvados, os olhos inchados de choro. Sentou-se à beira da cama e, num gesto inesperado, tomou a mão de Milada entre seus dedos frios e trêmulos.
Perdoe-me, a voz quebrou-se. A culpa é minha. Toda. Como assim, Claudia Ivanovna? Foi um acidente. Milada tentou argumentar, mas a mulher balançou a cabeça com veemência. Não é só por isso. Sempre fui dura com você. Deus sabe como eu temia. Não terminou a frase, cobrindo o rosto com as mãos. Estamos vivos, sussurrou Milada. E o bebê também. Um bebê, Claudia Ivanovna repetiu, como se a palavra soasse estranha em seus lábios. E pela primeira vez, Milada viu algo novo em seu olhar, uma ternura tímida, quase imperceptível. Terei um neto. Só no terceiro dia trouxeram Danil, pequenino com um rostinho enrugado e uns olhos surpreendentemente claros que pareciam reconhecê-la. Quando Milada tocou com o dedo sua mão minúscula, sentiu o coração transbordar de um amor tão vasto que não cabia dentro dela. Olá, murmurou a voz embargada. Olá, meu pequeno. Machim visitava-os todos os dias após o trabalho, trazendo laranjas e notícias da universidade. Falava pouco sobre o acidente como se temesse reabrir feridas. Claudia Ivanovna aparecia de manhã, silenciosa, com potes de comida caseira. Milada notou como o olhar da sogra mudava ao segurar Danil nos braços. As linhas duras do rosto amaciavam-se, e nos cantos dos olhos surgiam rugas novas, não de amargura, mas de sorrisos. Olha só para você, repetia Claudia Ivanovna, balançando o neto. Meu Petrovitch, que Deus o tenha, sempre sonhou com um neto. Não viveu para ver. Aqueles momentos faziam as mágoas antigas se dissolverem, diluídas na alegria compartilhada de uma nova vida. Até que numa noite quente de junho, enquanto Milada embalava Danil de 3 meses, Machim entrou no quarto com um brilho estranho nos olhos. Tenho uma notícia, anunciou, sentando-se à beira da cama. Lembra do professor Weber de Heidelberg? Ele me ofereceu uma bolsa de estudos de 1 ano na universidade deles. O coração de Milada deu um salto. Na Alemanha? Sim. Os olhos de Machim ardiam. É uma oportunidade única. Pouquíssimos recebem um convite desses. Nós iremos juntos. Ela apertou o filho contra o peito, instintiva. Machim hesitou, evitando seu olhar. O problema é que no começo eu irei sozinho. Preciso me estabelecer, arrumar moradia. E Danil, ele é muito pequeno para uma viagem dessas. Depois, quem sabe? Em 6 meses talvez eu consiga trazê-los. E depois? Veremos, respondeu ele com um gesto vago. Essas coisas levam tempo. Mila, ele se aproximou, abraçando seus ombros. Você entende como isso é importante para a minha carreira. 1 ano passa rápido. Vou ligar, escrever. Claro, ela concordou baixinho, olhando para o filho adormecido. Dentro dela, porém, crescia um vazio gelado. No aeroporto, entre vozes e anúncios, Milada seguiu Danil nos braços, despedindo-se de Machim. Claudia Ivanovna ficou em casa, não gosto de despedidas, justificou. Não fique triste, Machim beijou-a. Vou sentir saudades. E acariciando a cabeça do filho, ajustou-lhe o gorrinho. Cuide da mamãe, grandão. O chamado para embarque soou. Machim pegou a mala e, após um último abraço apertado, dirigiu-se à fila de registro. Milada o observou até ele desaparecer, com a sensação de que não era apenas o marido que partia por 1 ano, mas algo que se esvaía para sempre. Bom, filho, murmurou, beijando a face quente de Danil. Ficamos nós dois agora. O pequeno mexeu-se sonolento e de repente sorriu um sorriso claro, sem dentes, como se confirmasse suas palavras. E naquele instante Milada sentiu o peso do abandono se dissipar. Não, ela não estava sozinha. Tinha um filho. E por ele estava pronta para enfrentar qualquer tempestade. Milada tinha habilidade com agulha e linha desde pequena, e agora essa destreza se tornava sua salvação. Aprendeu a trabalhar com moldes, a cortar tecidos sem padrões, a transformar roupas velhas em peças novas. As vizinhas começaram a bater à sua porta. Milada, pode ajustar este casaco? Será que dá para forrar este vestido de novo? Os pagamentos eram modestos, algumas moedas aqui, um pedaço de tecido ali, mas ela anotava tudo meticulosamente em um caderno de capa dura, como se cada copeque ganho fosse uma semente plantada para o futuro. Seu objetivo era claro, juntar dinheiro para estudar. Não no Instituto dos Sonhos de Juventude, mas no curso pedagógico noturno, onde poderia, aos poucos, reconstruir a vida que a guerra e o abandono haviam desfeito. Cada ponto dado, cada costura feita à mão era um passo em direção àquela sala de aula que imaginava, onde talvez, um dia pudesse ensinar outras mulheres a serem tão resistentes quanto ela estava aprendendo a ser. Até que em uma tarde de abril de 1997, o sol brilhava tão intenso que parecia mentira. Milada espremia as roupas molhadas sobre a bacia, quando um barulho surdo ecoou da cozinha, algo entre um tropeço e um gemido abafado.
Correu e encontrou Claudia Ivanovna estendida no chão, o braço esquerdo esticado em um ângulo antinatural, os olhos fechados. Um fio de saliva escorria pelo canto da boca. Clava! Gritou, ajoelhando-se ao lado da sogra. Os dedos tremeram ao procurar o pulso, quase imperceptível. Os vizinhos chamaram a ambulância. No hospital, o médico de olhos cansados e voz monocórdica anunciou: micro-AVC. Pressão alta, idade. Trouxeram a tempo, isso é bom. Milada mal conseguia formar as palavras. Ela, vai viver? Sussurrou, os lábios secos. Viver, sim. Recuperar? Ele encolheu os ombros. Depende dos cuidados. E da sua paciência. Paciência, Milada tinha de sobra. Passou noite sentada ao lado da cama de Claudia Ivanovna, segurando sua mão ossuda, falando baixinho como se a sogra pudesse responder. No terceiro dia, os olhos da velha se abriram, turvos mas conscientes. Daniilka ficou com a vizinha. Está tudo bem, murmurou, a voz tão frágil que Milada precisou inclinar-se para ouvir. Descanse, nós estamos aqui. Espere por você, respondeu, apertando-lhe os dedos. Foi então que, pela primeira vez em meses, pegou o telefone para ligar para Machim. Engoliu o orgulho, descou o número. Uma voz feminina com sotaque estrangeiro atendeu. Ai moment Bita. 1 minuto depois, ouviu o timbre familiar do marido. O que aconteceu? Perguntou ele, sem cumprimentos. Sua mãe teve um derrame, disse Milada, seca. Estado estável, mas grave. Houve um silêncio. Meu Deus, a voz de Machim falhou. Eu não posso vir agora. Tenho uma conferência, é crucial para minha carreira. Não pedi que viesses, cortou ela, gelada. Apenas avisei sobre sua mãe. Quando desligou, sentiu algo se romper dentro de si, não com dor, mas com um alívio estranho, como se uma porta que há muito rangia finalmente tivesse se fechado. A última esperança de que algo entre eles pudesse ser consertado esvaeceu-se ali, no fio telefônico mudo. Os meses seguintes foram de rotina exaustiva e pequenas vitórias. Agora abra os dedos, devagar. Ótimo! Incentivava Milada, guiando a mão trêmula de Claudia Ivanovna nos exercícios de reabilitação. Cada movimento recuperado era uma batalha ganha. 6 meses depois do AVC, a sogra já conseguia segurar uma xícara de chá, embora ainda com dificuldade. Sentadas à mesa da cozinha, observavam pela janela os primeiros flocos de neve de outubro, leves demais para serem de inverno. Daniilka, então com 2 anos, brincava no chão com um cavalo de madeira, enquanto as duas mulheres dividiam um silêncio cômodo, como quem já não precisa de palavras para se entender. Foi Claudia Ivanovna quem quebrou o silêncio, inesperadamente. Sabia, Milada, que eu também cresci órfã? Os dedos da velha brincavam com a borda da xícara. Pai morreu na guerra, mãe sucumbiu à tuberculose quando eu tinha 14. Fui morar com uma tia, mas o marido dela fez uma pausa, o olhar distante. Um homem cruel. Contava cada migalha de pão que eu comia. Milada ouvia imóvel, surpresa com aquela confissão. Em todos aqueles anos, a sogra nunca havia falado do passado. Aos 16, arranjei trabalho na fábrica. Depois, entrei para o curso de enfermagem. Foi lá que conheci seu Petrovich. Homem bom, ele era. Só a sogra dele riu sem alegria. Deus me livre. Nada estava certo, nada estava limpo. Chorava no travesseiro à noite, até que um dia pensei, não vou me ver quebrada. Mostrei meu gênio. Depois ficou mais fácil. Ela calou-se, olhando para a neve. E contigo fiz o mesmo. Perdoa esta velha tola, filha. Claudia Ivanovna, o que Milada começou, mas a sogra interrompeu com um gesto firme. Não, escute. Magoei você sem motivo. E aqui está você cuidando de mim, quando poderia ter me abandonado. Até o Machim, sangue do meu sangue, não veio. Os olhos de Milada ardiam. Aproximou a cadeira e abraçou os ombros frágeis da velha. Ficaram assim por longo tempo, como se, naquele abraço, uma transferisse para outra força que lhe faltava. Mamãe, olha o tanque que eu desenhei. Daniilka, agora com 5 anos, correu até elas, estendendo um papel cheio de rabiscos coloridos. Lindo soldado. Milada beijou-lhe a cabeça. Um tanque de verdade. A primavera de 2000 chegou quente e generosa. Claudia Ivanovna, quase totalmente recuperada, mexia nas mudas de tomate no pequeno balcão. Milada organizava sobre a mesa os livros novos. Em uma semana começariam suas aulas no curso pedagógico. 3 anos economizando cada moeda, costurando até altas horas, aceitando qualquer trabalho. E agora, finalmente, a porta se abria. Um toque na campainha a fez levantar. Era a vizinha. Milada, você é chamada ao telefone. Sua mãe. O coração acelerou. Desceu as escadas correndo até o aparelho comunitário no térreo. Mãe, o que aconteceu?
Do outro lado, a voz de Raíssa soava ao mesmo tempo envergonhada e radiante. Filhinha, estou me casando. O quê? Milada sentou-se bruscamente em um banco próximo. Com quem? Com Nikolai Semyonovich, nosso vizinho. Viúvo, trabalhava como mestre na fábrica. Há 5 anos me corteja, e agora finalmente se decidiu. Venha para a festa, meu amor, traga o Daniilka, traga Claudia Ivanovna se ela puder. Quando desligou, Milada sorria. Sua mãe merecia aquela felicidade. Tantos anos sozinha, tudo dedicado à filha e ao neto. A festa na aldeia foi simples, mas alegre. Nikolai Semyonovich, homem baixo e robusto, de mãos calejadas e olhos bondosos, não tirava os olhos de Raíssa, que parecia ter rejuvenescido 10 anos. Bom homem esse, murmurou Claudia Ivanovna, observando o novo padrasto de Milada girar a mãe nos braços durante uma valsa. Dá para ver que é de confiança. Sim, concordou Milada. Mãe merece. Daniilka corria com as outras crianças, as bochechas coradas, o riso solto. Em um mês começaria o jardim de infância. Milada olhava para o filho e pensava em como aqueles 5 anos haviam passado rápido, anos de provações, de crescer quando já se achava adulta. Em que está pensando? Claudia Ivanovna tocou seu braço. Na vida, respondeu, sorrindo. Coisa estranha. Nunca se sabe o que vem depois da curva. Lembrou-se da última carta de Machin, chegada 6 meses antes. Ele falava do novo cargo permanente na Universidade de Heidelberg, pedia para cumprimentar Daniilka. Nenhuma palavra sobre voltar, nenhuma palavra sobre eles. Mas era estranho, já não doía. Restava apenas uma tristeza clara, como a luz do entardecer, e a certeza de que nada havia sido em vão. Sem aquelas escolhas, não teria Daniilka. Não teria a nova cumplicidade com Claudia Ivanovna. Não teria descoberto aquela força interior, a de uma mulher que enfrentará tudo e sairá vitoriosa. Mamãe, olha o que achei. Daniilka correu até ela, estendendo uma flor silvestre delicada e vibrante. Para você. Milada pegou a flor e puxou o filho para perto. Ali estava sua felicidade. Ali estava o motivo pelo qual tudo valerá a pena. Vamos dançar? Estendeu a mão para Daniilka. Vamos. E convidamos a vovó Clava. Saíram juntos para a roda de dança, a mulher jovem, o menino, a idosa. 3 gerações de mãos dadas. À frente, uma nova vida. E nessa vida, não estavam sós. Tinham uns aos outros. E isso finalmente era o bastante. O ar se tornou pesado quando ela se levantou, quase sussurrando. Inacreditável. Ele se virou, e Milada reconheceu instantaneamente aquele rosto que um dia conhecera tão bem. Os mesmos traços, agora marcados pelo tempo. Linhas finas se desenhavam ao redor dos olhos, e os sulcos entre o nariz e a boca se acentuavam levemente. Machin tinha 36 anos, mas mantinha a postura ereta e a elegância de sempre, como se os anos tivessem passado por eles sem deixar rastros profundos. Zdravstvui, Milada, deu um passo em sua direção, a voz suave, quase familiar. E você? Quase não mudou. Mudei sim, pensou ela, sentindo algo dentro de si se tensionar, como uma mola de aço pronta para se desdobrar em defesa do que era seu. A calma aparente não escondia o turbilhão que se formava em seu peito. Há quanto tempo chegou? Perguntou, cruzando os braços sem perceber. Ontem, ele hesitou, os dedos brincando com o botão do paletó. Desculpe não ter avisado. Esta é Greta, apresentou a mulher ao seu lado, uma jovem de pouco mais de 20 anos, de cabelos loiros claros e olhos azuis transparentes, típicos daquelas terras distantes. Guten Tag, a alemã sorriu, tímida, estendendo a mão. Prazer em conhecê-la. Milada abriu a porta em silêncio e os deixou entrar. Greta observava tudo com curiosidade discreta, enquanto Machin torcia as mãos nervoso. Sua mãe está em casa? Perguntou ele, como se procurasse um ponto de apoio na conversa. Na dacha da Nina Pavlovna, respondeu Milada, seca. E Daniilka? Com a minha mãe. Querem chá? Ofereceu mais por educação do que por hospitalidade. Sentaram-se os 3 à mesa da cozinha, e aquele foi, sem dúvida, o chá mais estranho que Milada já tomara. Machin falava de Heidelberg, de artigos científicos, de conferências, palavras que soavam distantes como se viessem de outro mundo. Evitava cuidadosamente qualquer assunto pessoal, enquanto Greta sorria e assentia, inserindo frases curtas em um russo truncado, como se temesse errar. Milada ouvia, mas tudo lhe parecia irreal, como se estivesse observando a cena de fora, através de um vidro embaçado. Decidimos voltar para a Rússia finalmente, ele chegou ao ponto. Me ofereceram uma cátedra em Moscou. Parabéns, disse Milada, contida. Veja bem, ele desviou os olhos. Precisamos de um lugar para morar. Ela completou por ele, a voz firme. Esta casa é minha.
Ou melhor, minha e da minha mãe. E você acha que eu deveria sair? Não é bem assim, tentou justificar. Não estou pedindo que vá embora agora. Darei tempo para encontrar outro lugar. E claro, ajudarei com Danilka. Financeiramente, quero dizer. Milada o observava, e uma verdade dolorosa se cristalizava em sua mente. Aquele não era mais seu Machim. Era um estranho, um homem que retornava para desmontar, peça por peça, o mundo que ela havia construído com tanto esforço. No entanto, a dor não era aguda como outrora. Era como uma cicatriz antiga, branca, quase imperceptível, mas que ainda latejava quando pressionada. Precisamos oficializar o divórcio, continuou ele, baixando a voz. Eu arcarei com todas as despesas. Greta mexeu-se desconfortavelmente na cadeira, claramente constrangida. Milada apenas assentiu, serena. Amanhã Klavdia Ivanovna volta. Conversaremos então. Não, não posso. A voz de Klavdia Ivanovna soou fraca, quase um lamento, enquanto ela se recostava na poltrona, a mão no peito. Estas notícias. Meu coração. Machim, Sinok, pegue o remédio na gaveta do meu quarto. Ele se apressou em obedecer, desaparecendo pela porta. Assim que se afastou, Klavdia Ivanovna se endireitou de repente, piscando para Milada com um brilho malicioso nos olhos. Viu só? Sussurrou, voltando a se afundar na poltrona assim que os passos de Machim se aproximaram. É assim que se lida com eles. Mamãe, aqui está. Ele se inclinou sobre ela, preocupado. Quer que eu chame um médico? Não precisa, e a velha fingiu engolir o comprimido com dificuldade. Já estou melhor. Melhor você me explicar por que está tentando expulsar minha nora e meu neto de casa. Não estou expulsando ninguém, protestou ele. É só que Greta e eu não temos onde morar, e esta casa é sua? Cortou Klavdia Ivanovna, ácida. E quem criou seu filho nos últimos 5 anos? Quem cuidou de mim, uma velha doente? Quem passou noites em claro para ganhar cada copeica? Ela fez uma pausa dramática. Onde você estava quando tive o derrame? Onde estavam seus dinheiros quando precisamos pagar a operação dos adenoides do Danilka? Sua voz tremia, mas os olhos eram de aço. Lembro de tudo, filho. E Deus também. Milada nunca vira tão severa, tão implacável. Machim ficou ali, cabeça baixa, como um menino castigado. Amanhã vou ao cartório, declarou Klavdia Ivanovna, batendo o punho na mesa. Vou transferir minha parte da casa para Milada e Danilka. E você, Sinok, pode ir para Moscou com sua Nenshka. Dizem que lá alugam apartamentos. No escritório do notário o silêncio era quase tangível. Klavdia Ivanovna, vestida com um taier antigo mas impecável, assinou os papéis com mão firme. Você compreende que esta é uma doação irrevogável? Confirmou o notário. Sem direito à reclamação futura. Perfeitamente, jovem, respondeu ela secamente. Estou em pleno juízo e memória. Ao saírem, tomou Milada pelo braço com um gesto que era ao mesmo tempo materno e triunfante. Pronto. Agora esta casa é sua. Kelly Bolutus não poderá mais ameaçar vocês. Clava, a voz de Milada falhou. Por que fez isso? Ele é seu filho. É, concordou a velha. Mas você se tornou minha filha. E Danilka é meu neto de sangue. Fez uma pausa, olhando para o horizonte. Fiz o que era justo. E além disso, acrescentou, com um sorrisinho astuto, onde mais eu ia morar na velhice, se não com vocês? Quem ia me aguentar? Caminhavam devagar pela alameda duas mulheres de gerações distintas, unidas por laços que o tempo e as provações haviam tornado mais fortes que qualquer parentesco de sangue. Olha só como tudo se ajeitou para nós, comentava às vezes Klavdia Ivanovna, enquanto costurava, observando Meladia com um brilho nos olhos. E eu, quando paro para pensar como as coisas poderiam ter ficado se o Maxim não tivesse ido embora naquela época. Tudo acontece para o melhor, respondia Meladia, passando os dedos sobre o tecido de um vestido em andamento. Acho que era assim que devia ser. O inverno de 2007 chegou com força naquela noite de fevereiro, trazendo vento cortante e flocos de neve que batiam contra as vidraças do ateliê. Meladia havia ficado até tarde ajustando os últimos detalhes dos esboços de um vestido de noiva, encomenda da filha do prefeito, que sonhava com um modelo de contos de fadas. O sino sobre a porta tilintou, soando estranho naquela hora avançada. Já estamos fechando, disse ela, sem levantar os olhos do papel. Volte amanhã a partir das 9. Boa noite, Meladia. A voz a fez estremecer. Era uma voz que ela não ouvia há anos, mas que reconheceu instantaneamente. Levou alguns segundos para erguer o rosto, como se temesse que o som fosse apenas uma ilusão. Mas não, na porta, envolto em um casaco surrado e com fios de prata nos cabelos, estava Maxim, mais magro, com olheiras fundas, mas inconfundível. O que você quer?
Perguntou ela, sem hostilidade, mas também sem o calor de outros tempos. Conversar? Ele avançou até a mesa e sentou-se à sua frente, como se ainda tivesse o direito de ocupar aquele espaço. Soube que você tem seu próprio negócio agora. Parabéns. Fez uma pausa como se esperasse alguma reação. Obrigado. Meladia pousou o lápis, observando-o com calma. E você? Como estão as coisas? Como? Ele hesitou, como se a pergunta o tivesse pegado desprevenido. A Greta foi embora. 2 anos atrás. Conheceu um austríaco, homem de negócios. Um riso amargo escapou de seus lábios. Eu, enquanto isso, perdi a vaga na universidade. Não está fácil. Meladia permaneceu em silêncio, esperando que ele chegasse ao ponto. Antes, ela adivinharia o motivo daquela visita em segundos, mas agora só conseguia ouvir o vento uivando lá fora e o tic-tac do relógio na parede. Eu pensei. Maxine olhou para as próprias mãos, como se nelas estivesse escrita a resposta. Talvez eu pudesse voltar. Para vocês. Para Danilka. Ergueu os olhos, incerto. Ele já deve estar grandão, não? Faz 13 anos em dezembro, não faz? Faz, confirmou Meladia secamente. E sim, ele cresceu. Eu também, Maxine. Cresci daquela garota que esperava por você, que acreditava em você, que estava disposta a perdoar tudo. Sua voz não tremia. Era firme, como tecido entre suas mãos. Você escolheu seu caminho há 12 anos. Ele baixou a cabeça, como se suas palavras tivessem peso físico. Eu entendo. Um suspiro. Foi estúpido vir aqui. Não foi estúpido, corrigiu ela, surpreendendo a si mesma. Só, tarde demais. Cada um de nós tem sua estrada. Você escolheu a sua naquele dia. E você? Ele engoliu em seco. Você me perdoou? Meladia olhou pela janela, onde a neve caía em espiral, como se o próprio tempo dançasse lá fora. Sabe, é estranho, mas sim. Não de imediato, claro. Um sorriso melancólico tocou seus lábios. Com o tempo entendi que você não era um homem mau nem cruel. Só diferente. Seguiu seu coração, e ele o levou a um beco sem saída. Maxine riu sem alegria. Ou a uma curva fechada. Ela deu de ombros. A vida não acaba, Maxine. Você é inteligente, talentoso. Vai encontrar seu lugar. Ele se levantou, ajustando o casaco como se precisasse se armar para o frio lá fora. Posso ver Danilka? Claro. Ele costuma passar aqui depois da aula. Vem amanhã por volta das 5. Maxine assentiu e dirigiu-se à saída. Mas ao tocar a maçaneta virou-se uma última vez. Sabe, passei anos me perguntando por que não deu certo entre nós. Seu olhar era sério, quase dolorido. Só agora entendi. Você sempre foi mais forte do que eu, Meladia. É incrível que eu nunca tenha percebido isso. A primavera de 2007 chegou mais cedo aquele ano, trazendo consigo um calor inesperado. No ateliê, banhado pela luz dourada da tarde, reinava uma quietude aconchegante, quebrada apenas pelo ritmo constante da máquina de costura. Meladia trabalhava no vestido de noiva, um sonho em branco, com bordados delicados e minúsculas pérolas costuradas à mão na barra do corpete. Em breve, a noiva chegaria para a prova final, uma jovem radiante, à beira de começar sua própria história. Do outro lado da mesa, Danilka debruçava-se sobre os livros, os ombros já largos demais para um menino de 13 anos. Seu rosto, sério demais para a idade, franzia-se em concentração sempre que uma equação resistia a ser resolvida. Aquelas sobrancelhas franzidas, aquele gesto de morder o lábio inferior. Era Maxine em versão jovem, mas com os olhos de Meladia, determinados, profundos. No canto da sala, Claudia Ivanovna tricotava em seu cadeirão favorito, as agulhas clicando em um ritmo lento mas preciso. Seus dedos, embora menos ágeis que antigamente, ainda teciam o fio azul escuro com um padrão nórdico, um presente para o neto. Mamãe, consegui! Danilka levantou a cabeça triunfante, apontando para a folha de exercícios. Olha só, essa aqui estava difícil, mas eu achei um jeito. Meu gênio, sorriu Meladia, orgulhosa. Todo da vovó Clava, esse jeito teimoso de não desistir. Isso não é teimosia, é caráter, resmungou a velha, mas o tom traía satisfação. E não venha me chamar de teimosa, sua metida. Meladia observou os dois, o filho, quase um homem, e a mulher que se tornará sua mãe por escolha, e de repente, uma certeza cristalina a invadiu. Eis aqui a felicidade. Não a felicidade dos sonhos adolescentes, não aquela que depende de outro alguém para existir, mas a que se constrói com as próprias mãos, ponto a ponto, como o vestido no manequim. Uma felicidade feita de pequenos gestos, de risadas compartilhadas, de silêncios cômodos. Quem diria que o nome incomum Meladia traria consigo um destino tão singular? E se sua mãe a tivesse chamado de Ana ou Olga?
E se ela nunca tivesse conhecido Maxim? E se Claudia Ivanovna não a tivesse acolhido como filha? Mas ali, diante daqueles dois rostos que eram seu porto seguro, ela sabia, nada havia sido em vão. Cada lágrima, cada decepção, cada pequena vitória a havia levado até aquele exato momento. Tranquilo, verdadeiro seu. Em que está pensando? Perguntou Claudia Ivanovna, erguendo os olhos do tricô. Na vida, respondeu Meladia, sorrindo. Em como tudo se encadeou do jeito que devia. Do lado de fora, a sicômoro florescia, enfeitando a rua com cachos de lilás. O sol refletia na placa nova do ateliê, enquanto o vento brincava com as cortinas da janela. Um novo dia, uma nova primavera, uma nova vida, aquela que ela mesma havia tecido, fio por fio, sem medos nem arrependimentos.